Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Nesta terça-feira a gente conversa sobre saúde, mais precisamente sobre a prevenção de uma das maiores causas de óbito entre a população feminina, o câncer de mama. Você vai saber sobre um novo tipo de exame para a detecção da doença e ainda um bate-papo com o Dr. Raimundo Jovita, que é mastologista e mestre no assunto. Tire suas dúvidas também, fique com a gente e acompanhe. O programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Na semana passada, o Dr. Marco Antônio Zonta, biomédico de São Paulo, esteve aqui em São Luís para proferir uma palestra sobre um novo tipo de exame que promete detectar o câncer de mama de forma mais rápida e menos dolorida. Ele esteve aqui no estúdio do programa M para contar essa novidade para a gente. Vamos conferir. No Brasil, o câncer de mama é a maior causa de óbitos por câncer na população feminina, principalmente na faixa etária de 40 a 69 anos. E um dos fatores que gera esse resultado é a dificuldade no tratamento por conta do estágio avançado, em que geralmente a doença é descoberta. Hoje eu vou bater um papo com o professor Dr. Marco Antônio Zonta, que é biomédico, que está aqui em São Luís, para proferir uma palestra científica sobre um novo tipo de exame para a detecção do câncer de mama. Seja muito bem-vindo ao programa M. Obrigado. Doutor Marco, vamos conversar sobre esse exame, né? Que eu já gostei, que eu fiquei sabendo que a gente não sente dor, que sai o resultado rapidinho em 5 minutos. Me explica como é que é feito exatamente. Essa é uma metodologia que chegou no Brasil em 2009, no grupo de pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo, sobre o comando do professor José Roberto Filassi, e ele nos convidou para fazer a identificação das células que possivelmente a gente consegue extrair da mama através dessa nova metodologia. Esse método é um método super tranquilo, o Halo Mamocitoteste. Ele faz uma aspiração do mamilo das mulheres e o produto dessa aspiração é submetido à análise. Qual o grande objetivo dele? O grande objetivo dele é antecipar a doença já em estágio evolutivo. A gente quer detectar a doença antes de ela trazer alguma complicação maior para essa mulher, através da análise dessas células alteradas. Agora, esse exame, ele substitui a mamografia antiga ou não? Ele é complementar? Não, ele antecipa a mamografia. Na realidade, ele funciona parecido, né? Ele tem a mesma ideia do exame de Papa Nicolau do colo do útero. Então, você faz um rastreio dessa mulher, você obtém essas células e caso ela tenha algum tipo de alteração, é indicada uma conduta clínica a essa mulher. Quais são, vamos falar assim, as vantagens? Lógico que a vantagem principal é você poder detectar a doença, mas assim, quais são as diferenças, as vantagens desse exame, exatamente? Na realidade, você consegue, através de uma simples aspiração, porque hoje o diagnóstico do câncer de mama ele tem uma tríade, né? O ultrassom, a mamografia e a punção aspirativa. E muitas vezes ela é indicada em mulheres após os 40 anos, é o protocolo, indicado a mulheres acima dos 40 anos, onde inúmeras vezes essa mulher já apresenta algum tipo de lesão mais grave. A ideia dessa metodologia é você fazer o aspirado e trazer essa célula antes que ela tenha um desenvolvimento maior e um comprometimento maior dessa mama. Agora, antes dos 40 anos, tem um momento que a gente precisa realmente começar a se preocupar em fazer esse tipo de exame, mesmo você não tendo nenhum caso na família ou não? Ou é uma coisa que é mais com o avanço da idade? Através dos nossos estudos, foram 3 estudos grandes que nós fizemos em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós conseguimos detectar células atípicas em mulheres após os 30 anos, em torno de 32, 33 anos de idade. Isso já é um alerta para o médico que ele tem que acompanhar essa mulher, porque ela tem algum tipo de alteração que, em um futuro não tão longínquo, pode trazer algum tipo de complicação maligna para ela. Então ele serve mais realmente, né, como um alerta para que o clínico acompanhe essa mulher mais próxima para submeter ela a um diagnóstico mais preciso. É porque, assim, infelizmente a gente vive de um jeito, hoje em dia, principalmente nós mulheres, que é a correria do dia a dia, aquela coisa toda, que a gente sempre vai empurrando a saúde para o lado, né? Sempre vai deixando para amanhã eu faço esse exame. E hoje em dia ainda tem uma certa, vamos dizer assim,
uma certa aversão a fazer o exame, a mamografia, por exemplo. Tem alguma barreira, no geral, assim, as mulheres, o que acontece com elas que elas sempre deixam para a última hora e acaba com esses resultados chatos da gente ter números aí que alarmam a gente? Uma das respostas é o próprio medo do diagnóstico da doença, né? Mas se comparar a mamografia ela é um método que ela incomoda um pouquinho, né? Ela traz um desconforto maior para essa mulher. Porque dói. Exato. O primeiro trabalho realizado no HC, nós fizemos um comparativo entre o procedimento do Halo, de aspiração, e o procedimento de mamografia. E atribuímos um score, uma nota. Que nota você daria para o limiar de dor dessa mulher que foi submetida ao Halo e dessa mulher que foi submetida à mamografia? A média do limiar de dor da mamografia foi em torno de 8 e do Halo foi em torno de 3,2. Ou seja, um limiar de dor bem menor, um desconforto bem menor do que no quadro da mamografia. Sim. Se comparou muito do período de amamentação, em que a mulher amamenta a criança e a sensação é muito parecida, né? O desconforto é muito parecido. Agora, é difícil de diagnosticar o câncer de mama? Ela é uma doença complicada da gente... Não, como na maioria dos cânceres, né, o diagnóstico é feito quando você tem principalmente sinais e sintomas. Então, o ideal aí é que você se previna, que você tenha recursos para prevenir, evitando a evolução dessa doença. O diagnóstico ele não é difícil, mas quando se faz, muitas vezes já está em estágio avançado. Entendi. Mas tem como prevenir? Tipo, por exemplo, mesmo que se na família da gente tem vários casos e tudo, não é garantido que você possivelmente vai ter. Não. Tem alguma coisa que a gente possa fazer antes disso? Então, tem os marcadores moleculares hoje, inclusive da atriz americana, que ela fez o marcador molecular e deu positivo. Esses marcadores todo mundo tem. A questão é saber se ele está expresso ou não. Só que você vai conseguir fazer esse marcador além do sangue no próprio tecido mamário. E você precisa de um pouco mais de tecido para estar fazendo esse marcador. Não é uma coisa muito simples ou muito confortável de se fazer. Mas tem como antecipar, sim. Tem como sugerir que essa mulher tem o maior risco de vir desenvolver a doença. Não quer dizer que ela vai ter a doença ou não. Agora, nesse caso que o senhor falou, inclusive, eu queria até a sua opinião em relação a isso, porque foi um caso que chamou muita atenção na mídia, que foi da atriz Angelina Jolie, né, que ela tomou, vamos dizer assim, ela resolveu de uma forma, combater a doença de uma forma nada tradicional, vamos dizer assim. Na sua opinião, muita coragem ou um pouco de exagero? Acho que os dois, né? O colégio americano ele é um pouco mais radical, né? O colégio brasileiro, como o europeu, ele é um pouco mais conservador. Ele prefere primeiro identificar para depois tratar. Mas isso não inibe o risco de ela ter em outro local, né? Então ela diminui o risco da mama, mas os marcadores ou os genes, eles podem se expressar em outro tecido, como ovário, endométrio, tecidos glandulares. Então isso não vai tirar o risco de ela desenvolver em outro sítio. Mas o da mama ela preferiu garantir. Ela preferiu garantir. Realmente é um ato de coragem, mas também acho que um pouco de, não diria exagero, mas um pouco de... Ela foi radical no assunto. Dicas para as mulheres levarem aí uma vida mais saudável e reduzir as probabilidades de desenvolver doenças como essa? Esporte, alimentação. E prevenção, eu acho que ela tem que fazer a visita ao médico mastologista 1 vez, 2 vezes por ano, né, para justamente antecipar o desenvolvimento dessa lesão. E usar as medidas que nós temos hoje preventivas, né, por exemplo, a mamografia, o ultrassom de mama e agora com o Halo, aí tenta antecipar a fase dessa mulher, ou seja, não submeter ela a exames mais controlados acima dos 40 anos, e sim um pouquinho antes. O acesso a esse exame, como é que... Hoje ele está em nível de pesquisa em São Paulo, já está começando a ser usado na própria clínica do Dr. Filassi, e a tendência é que esse conceito, que na realidade se precisa mudar o conceito, né? Hoje o protocolo é mamografia e ultrassonografia de mama. Pensar nesse conceito de prevenção, ou seja, introduzir essa nova metodologia como uma ferramenta a mais para se obter informação, para tentar antecipar o desenvolvimento da doença. Olha aí, então assim, a tecnologia aí trabalhando em prol da nossa saúde, a gente tem mais uma oportunidade de descobrir uma doença antes que ela vire uma coisa muito mais séria e tratar, que hoje em dia é aí uma das grandes dificuldades, não só em diagnosticar, mas também em tratar
Tudo isso é a gente demorar para procurar, não é isso, doutor? É verdade. Então fica aí a nossa dica do programa M hoje para você se informar cada vez mais e fazer sempre seus exames, gente. Não deixar a saúde de lado, porque a saúde é muito importante e a gente precisa estar sempre de olho em qualquer novidade que tem. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no programa. Eu que agradeço o convite e à disposição para qualquer esclarecimento. Imagina, obrigada. Bom, gente, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e eu volto já já, que tem mais informações sobre o câncer de mama aqui. A gente vai poder tirar dúvidas e você que está em casa pode participar com a gente. Só para o intervalo e volto já. Estamos de volta e agora eu recebo o Dr. Raimundo Jovita, ele que é mastologista e membro da equipe do Hospital Aldenura Belo. Ele é mestre em câncer de mama e vai conversar com a gente e tirar nossas dúvidas sobre o assunto. Afinal de contas, não é um assunto, né, assim, tão fácil da gente saber muitas informações. A gente quer ter o máximo de informações possíveis para poder prevenir a doença. Seja muito bem-vindo ao programa M. É um prazer ter o senhor aqui com a gente para poder tirar essas dúvidas aí da gente, da mulherada, toda que fica em casa preocupada e querendo se informar cada vez mais, né? Hoje a gente está fazendo uma espécie de alerta contra a doença aqui no programa, doutor Raimundo. Como é que está hoje o retrato do câncer de mama hoje no nosso estado? Obrigado pelo convite, pela participação aqui no seu programa, Paulinha. E hoje nós temos no estado do Maranhão um programa que é voltado para a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. E estamos aí vivenciando todo esse avanço tecnológico e deixando para a população do estado do Maranhão essa busca e essa tentativa de descobrirmos a doença o quanto mais cedo possível para dar chance à mulher doente com câncer de mama para se tratar e obter a cura. Por que as mulheres ainda tem essa rejeição? O senhor sente isso? O senhor que acompanha direto no hospital, aqui no nosso estado, é uma coisa cultural? Por que ainda existe tanta rejeição a fazer o exame? Ou por que se descobre tão tardiamente? As mulheres ela têm uma rejeição pela mamografia. Hoje, a mamografia ainda é o padrão ouro para a diminuição, para a detecção precoce do câncer de mama. E por apresentar dor durante o exame, é certo dolorido, porque a mama é uma glândula que tem uma irrigação sanguínea e além da vascularização, tem também uma inervação, que é muito dolorido. E na hora de se executar o exame, por ser necessário uma certa compressão da glândula, esta dor, às vezes, afasta a mulher de realizar o exame no tempo ideal. Entendi. Quanto àquele exame, vamos dizer, o autoexame, aquele que a gente faz mensalmente para detectar se tem algum caroço, você mesmo faz em casa ou quando visita o médico, o ginecologista, tudo, ele é válido, na verdade? Ele é estimulado para servir como... É muito bom que se entenda. O autoexame e o exame feito pelo clínico, pelo ginecologista e até mesmo pelo especialista mastologista, ele vai detectar um nódulo mamário com 1 centímetro de diâmetro. E um tumor maligno com 1 centímetro de diâmetro, ele já está num certo grau avançado. Entendi. Então, não é que o autoexame seja ineficiente. Ele tem que ser feito, tanto pela mulher, como pelo clínico que acompanha a paciente, que acompanha a mulher. Então, mas tem que se entender que o ideal é que a gente descubra o câncer bem antes de 1 centímetro de tamanho. Então, por isso que é indicada a mamografia acima dos 35 anos de idade. Então, acima dos 35 anos já tem que fazer parte aí dos exames que a gente considera check-up. Que se considera check-up. Nós temos uma preconização pelo Ministério da Saúde, que é acima dos 40 anos, e entre 35 e 40 anos, aquelas mulheres que existe algum passado familiar positivo para câncer de mama. Agora, doutor Raimundo, existe algum sintoma, alguma coisa? Porque a minha impressão, eu sou leiga no assunto, não sei, não entendo, mas assim, a impressão que a gente tem é que é uma doença um tanto silenciosa. Né, para a gente reparar, prestar atenção, é sempre possível notar a doença, alguma coisa que entregue, olha, eu acho, estou desconfiada, eu vou lá fazer. Pronto, então você falou tudo sobre a importância do autoexame. No momento que a mulher se toca regularmente, quando aparecer alguma coisa de estranho, ela vai perceber que aquilo dali tem algo de anormal e vai procurar um especialista. Então não há um clique para dizer, olha, eu estou doente. Mas realmente silenciosa. É silenciosa inicialmente. Mas na hora que ela começa a se tocar, na hora que ela começa a entender, a conhecer seu próprio corpo,
Quando aparece algo de anormal, ela vai procurar o especialista. Existe também o câncer de mama em homens, né? Existe. É raro, mas existe também. Existe. Qual que é, vamos dizer assim, a porcentagem, né, de pessoas que atinge? É um percentual muito baixo, é uma doença raríssima. No estado do Maranhão, nos últimos 10 anos, foram detectados e tratados 17 casos apenas. E é uma doença grave no sexo masculino. O homem que não tem a glândula mamária desenvolvida, geralmente, quando ele descobre já é um nódulo, ele procura o médico, faz-se uma biópsia, o tratamento. E o grande problema é porque, como não tem tecido mamário, quando se descobre já é um nódulo, Já está muito avançado. Se descobre muito no estágio avançado. Mas tem alguma causa específica ou não? Todos os tumores, todos os cânceres, existe uma causa multifatorial. São várias situações que favorecem o aparecimento do câncer. No caso do câncer de mama, tem o fator genético, que corresponde em torno de 10% a 15%, e é um percentual que tem todo esses 80% que não está relacionado com o fator genético. E a qualidade de vida, o uso de alimentos industrializados, a falta de exercício físico. Então, tudo isso daí, o meio ambiente, de uma forma geral, está relacionado com o aparecimento do câncer. Não só de mama, mas como todos os outros cânceres. Não tem jeito. A gente descuidar um pouquinho da saúde, tudo pode acontecer. A gente tem que estar sempre vigiando e sempre olhando todos os... na verdade, observando o nosso corpo, né? Vendo todos os resultados e tudo que a gente apresenta. E levando uma vida o mais saudável possível. Atividade física, alimentação, evitar os grandes produtos industrializados, evitar os alimentos que têm uma grande quantidade de agrotóxicos, que são similares aos hormônios. E como o câncer de mama é um hormônio que está ligado muito a uma descarga hormonal. Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho e eu volto já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Dr. Raimundo Jovita falando sobre o câncer de mama e o nosso alerta para a necessidade de prevenção. Vamos falar um pouquinho aqui com o pessoal que está aqui na internet, no Facebook, mandando perguntas. A Regina Farias, ela pergunta o seguinte, doutor. Prótese de silicone nos seios pode levar à doença? E pílula anticoncepcional aumenta o risco? De forma alguma, a prótese de silicone provoca doença. Então, qualquer mulher que queira colocar uma prótese de silicone, ela vai ter um acompanhamento normal, como as demais mulheres, só que vai ter um cuidado na hora de fazer a mamografia, para não deslocar e nem romper a prótese, mas não tem nenhuma relação com o aparecimento do câncer. E os anticoncepcionais, que são hormônios similares, eles não têm também nenhuma relação. A relação é mínima, não tem nenhuma contraindicação para dizer alguém vai deixar de usar o anticoncepcional para se prevenir do câncer de mama. Entendi. Também pergunta aqui, é verdade que amamentar diminui o risco? Com certeza. Então, a amamentação ela está relacionada com a diminuição do aparecimento do câncer de mama. A mama, quando ela amadurece, ela só amadurece com a amamentação. Então, o amadurecimento da glândula mamária previne o câncer de mama. A Ana Helena Moreira, ela pergunta o seguinte, quais mudanças de hábito podem diminuir as chances de desenvolver câncer de mama? E que alimentos ajudam e quais podem podem aumentar o risco? Como nós já citamos, a qualidade de vida, exercícios físicos, que vão não só proteger contra o câncer de mama, mas outros cânceres. E os alimentos saudáveis são os alimentos naturais, livres de agrotóxicos. E os alimentos que aumentam o risco de câncer de mama são aqueles industrializados. Aqueles que já possuem. Para diminuir, para aquele alimento não estragar, acrescenta-se alguns hormônios. E esses hormônios, no corpo humano, ele favorece o aparecimento de câncer. Mas coisas tipo, por exemplo, com sódio enfim, excessos de corante, coisas assim também podem interferir? Sódio, eletrólitos não tem nenhuma relação com o aparecimento do câncer, mas alguns corantes podem sim estar relacionados com o aparecimento do câncer. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade hoje em dia de quem tem a doença. Como é que é o tratamento do câncer de mama
quais são as chances de cura? Desde o início da detecção é que se faz um padrão para classificar a paciente em estádios. Esse estádio vai de 1 a 5. Então, quanto mais inicial, maior a chance da paciente ter uma doença global livre da doença, melhor. Então, quanto mais inicial a doença, melhores as condições da paciente obter a cura. E hoje nós temos um rol muito grande de medicamentos quimioterápicos. Existem algumas drogas modernas que estão relacionadas com o tratamento e com a cura e com a melhora clínica do paciente, além da cirurgia e da radioterapia. Entendi, porque é uma doença que às vezes mexe um pouco, vamos dizer assim, além de, lógico, todas as coisas ruins que qualquer doença traz, é uma doença que mexe um pouco também com a parte psicológica da mulher, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é, meu Deus, eu vou perder os meus seios e vou me sentir menos mulher por isso. É uma realidade essa? É uma realidade. A feminilidade da mulher está relacionada com a mama. Existe um perfil psicológico muito íntimo com a feminilidade e a mama. Então, qualquer doença que venha comprometer a mama mexe em todo o psicológico da mulher. E por se tratar de uma doença grave, com uma alta morbidade, muitas pacientes que têm a doença evoluem para a morte, isso daí abala psicologicamente a mulher. E a relação, tanto hoje com o tratamento precoce, deixa a mulher durante a primeira cirurgia, dependendo do caso, faz-se uma cirurgia, às vezes a quadrantectomia, que é a preservação da mama, e às vezes a reconstrução imediata. Então hoje é feito pelo SUS a colocação da prótese logo após a cirurgia e retirada tanto de um quadrante mamário, de uma secção da mama, como da mama toda a mama. A gente até comentou, eu comentei na outra entrevista com o Dr. Marcos Zonta a respeito do caso da Angelina Jolie, né? Que acabou tendo uma decisão um pouquinho mais radical, um pouquinho mais diferente da de todo mundo. Ela resolveu prevenir de uma forma bem mais radical, né? O que o senhor pensa a respeito disso? São realidades. Nós vivemos numa realidade aqui no Brasil e uma realidade americana. Então, a Angelina Jolie, a família dela, as mulheres são portadoras de uma mutação genética que eleva o índice em mais de 70% de vir a desenvolver o câncer de mama. E uma das armas contra o aparecimento da doença é a mastectomia profilática, ou seja, retirar as duas mamas antes de ter a doença e colocação de duas próteses. No caso dela, ela tem uma anomalia genética que pode provocar o aparecimento do câncer de mama e câncer de ovário. E ela está esperando entrar na menopausa para retirar também os ovários. É coragem, viu? Mas é melhor, de uma certa forma, você pensando bem, é melhor do que você contrair uma doença pela qual, como no caso dela, ela até já falou em entrevistas, ela viu aí mãe, avó morrer, passar por toda essa situação. No Brasil, nós ainda não temos leis que regulamentem a mastectomia profilática. Como é uma retirada de dois órgãos, tem que ter todo um arsenal jurídico para dar uma certa labilidade, tanto para a paciente como para o médico, para a realização do procedimento. Porque aí já é uma coisa por escolha, né? Não é Isso. Porque a gente vai perder. Bom, eu queria agradecer muito sua presença hoje no programa M. Muito bacana o senhor ter vindo aqui esclarecer as nossas dúvidas, tirar. E você que está aí em casa, se tiver mais dúvidas a respeito, pode mandar para a gente aqui no programa, que eu vou ter o maior prazer de procurar médico, procurar o profissional para responder aí para você. Muito obrigada. Muito obrigado. E um bom trabalho para o senhor lá no Aldenor Belo, que vocês têm feito um grande trabalho em relação ao câncer. Obrigado a vocês, à imprensa, pela cobertura. Imagina, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã eu estou de volta com o programa M a partir de 12:30. Eu conto com a sua companhia. Um grande beijo, um ótimo dia para você.